Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, 27 de julho. Ande na luz, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Livro de João capítulo 1 versículo 5. Quando você entra em casa à noite, a primeira coisa que faz é acender a luz. É um gesto tão automático que, provavelmente, você nem percebe mais que o faz. Mas por trás dessa simples ação há uma escolha consciente de não querer caminhar no escuro. Ao caminharmos no escuro, corremos alguns riscos. Podemos tropeçar e acabar nos machucando, até trilhar o caminho errado pela falta de clareza na visão. Muitas vezes, o escuro nos causa medo e insegurança, ou seja, sem luz em nossa trajetória. Nos deparamos com diversas dificuldades. Quando caminhamos com o Pai, todo o percurso da nossa vida passa a ser iluminado. Nossa visão é clareada e nos afastamos dos perigos de viver em meio à escuridão. Em Jesus, recebemos um novo propósito. Passamos a ter a convicção de que caminhamos rumo ao extraordinário e nossas esperanças são diariamente renovadas. Andar com Cristo é viver em novidade de vida, em plena confiança de que você está cumprindo o plano que Ele tem para a sua vida. Você já teve a experiência de dirigir numa rua totalmente escura, onde a única luz presente eram os faróis do seu veículo? Certamente foi uma experiência que requereu muita atenção, e o cuidado teve de ser redobrado. Assim somos nós quando caminhamos com Cristo. A escuridão pode até vir ao nosso encontro, mas ela não prevalece por causa da luz de Cristo em nós. Portanto, seja fiel durante a caminhada. Guarde a palavra e Deus no coração e obedeça a cada nova direção que o Espírito Santo lhe der. Assim, você será conduzido a uma jornada abençoada na presença dele. Frase do dia: se os seus olhos não estiverem vendo o que Deus está vendo, sua visão nunca será a visão dele. Leitura bíblica, livro de Gálatas capítulo 2, palavra-chave: luz. Gálatas capítulo 2. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais, nem ainda por uma hora, cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles, a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, e, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo,
para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós, que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é, porventura, Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!